Começar aqui apresentando a Luísa Laranjeira, que é professora no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2013. A Luísa, né, fez seu doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e os temas, né, de interesse, né, e de pesquisa dela são as relações entre história e ficção, a história do romance, o romance de formação em perspectiva histórica e as figurações do tempo e da subjetividade na literatura. Depois da Luísa, a gente vai ouvir a apresentação do Roberto, né? Enfim, está aqui. Enfim, a gente está há meses, né, trabalhando muito próximos na organização desse evento. Roberto é meu colega, professor de Teoria da Literatura na UFMG. Roberto atua, né, enfim, em uma série de áreas, tem experiência, né, na área de Teoria da Literatura, Literatura Brasileira, História e Memória Cultural. E tem, né, como principais interesses crítica cultural, poesia contemporânea, literatura e filosofia, literatura e cinema, arquivos e acervos literários, estudos biográficos. Ele atuou como editor da editora UFMG entre 2010 e 2015, e, atualmente, ele é diretor do acervo, né, de escritores mineiros desde 2024. Então, passo a palavra à Luísa. Gente, bom dia. Queria agradecer muito a Aline, ao Roberto, ao Emílio, pelo convite, pelo acolhimento. Eu sei que dá uma trabalheira montar um evento como esse, e vocês realmente conseguiram fazer uma imersão, né? O evento, enfim, está proporcionando aqui discussões super instigantes, e, enfim, apesar da intensidade, ou talvez por causa dela, eu acho que talvez seja, há muito tempo, assim, uma semana acadêmica mais bem vivida, assim, na minha vida, talvez no último ano. Então, muito, muito obrigada. A minha... Cadê o... Ah, está aqui. O meu título estava meio barroco, então mudei um pouquinho, só para ficar mais simples. Ficção, verdade, mentira e suas reconfigurações históricas. Na verdade, um tema que eu estou tateando ainda, né? Então, é uma reflexão muito inicial sobre essas relações, a partir de algumas obras, alguns escritores que eu tenho estudado. Mas, enfim, acho que o mais importante mesmo é a gente chegar na discussão. Então, vamos lá, né? No primeiro volume da trilogia de Copenhagen, dedicado à sua infância, Tove Ditlevsen conta que, uma noite, por volta de seus 10 anos, encontrou seu irmão mais velho às gargalhadas, lendo alguns dos poemas que ela escrevera em um caderno. Eu acho que vale a pena citar um deles. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Assim ou assim. Pronto. Ih, espera aí. Não está enquadrado, né? Não sei como... Será que dá para rolar, dá para ler? Tá, é o comecinho, tá? Eu leio aqui, enfim. Com o rosto rubro de vergonha, dou um passo na direção dele e estendo a mão. Me dê esse caderno, digo, e bato um pé no chão. Ah, Deus, diz ele ofegante e se dobra de rir. Que hilário, quanta mentira. Ouça isto. E ele lê entre as gargalhadas. Lembras daquele perfeito gozo, quando tudo era sonho e harmonia? A canoa no rio preguiçoso, na água a lua se refletia. De repente os remos largaste, e a canoa imóvel ficou. Nada disseste, mas nos teus olhos, ah, querido, o amor cintilou. Nos teus braços fortes me tomaste, jamais, jamais vou esquecer. Querido, minha boca beijaste, e a noite foi um alvorecer. Ha, ele se joga de costas na cama e ri ainda mais, enquanto as lágrimas rolam de meus olhos. Algumas páginas mais adiante... não, para baixo. Peraí. Ok. A narradora conta o seguinte.
Edwin disse mais tarde que, na verdade, ele achava que os poemas eram bons, desde que tivessem sido escritos por outras pessoas e não por mim. Quando a gente sabe que tudo aquilo era mentira, diz ele, vira uma coisa de morrer de rir. Eu fico feliz com o elogio dele, porque a parte dos poemas serem mentira não me incomoda. Sei que, de vez em quando, é preciso mentir para conseguir dizer a verdade. Fim de citação. O irmão de Tove acha que o poema conta mentiras porque supõe sua natureza autobiográfica. Supõe que o eu lírico seja idêntico ao eu da escritora do poema e sabe que ela nunca viveu a situação de apaixonamento descrita no poema. Tove, por outro lado, não se importa com o fato de os poemas serem mentira, desde que sejam bons do ponto de vista estético, pois ela transferiu seu juízo sobre o poema do campo da mentira para aquele da ficção. É justamente essa espécie de confusão entre mentira e ficção que me interessa tratar nessa apresentação. Eu gostaria de começar chamando a atenção para o fato de que é bastante comum que teóricos da literatura engajados em tratar da questão da ficção e suas definições históricas argumentem que, nos momentos em que a ficção ganha contornos conceituais, seu significado tende a distingui-la tanto da verdade quanto da mentira. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é retirado da análise que Jacinto Lins Brandão faz da obra de Luciano de Samosata, em livros como A Poética do Hipocentauro e A Invenção do Romance. Eu vou começar lendo um pequeno trecho desse último livro. Não, sempre estou indo para o lado errado. Ok. No prólogo das Histórias Verdadeiras, Luciano declara que não quer deixar de usar a liberdade de contar histórias fantásticas, como sempre fizeram os antigos historiadores, filósofos e poetas, mas quer marcar sua diferença em relação a eles, declarando de início ao leitor que tudo o que narra não passa de pseudo, de coisas que não existem, nunca existiram nem poderiam existir, fruto, portanto, da pura liberdade que é própria de poetas, pintores e sonhos. Considero que essa postura marca nada menos que a descoberta da ficção como ficção, o reconhecimento de um espaço próprio para ela, ou, para usar a terminologia de Costa Lima, a passagem do fictício para o ficcional. Fim de citação. Vamos lá. Brandão crê que é apenas no contexto do surgimento das narrativas ficcionais em prosa, nos séculos II e III da nossa era, narrativas que muitos séculos depois viriam a ser classificadas como romances, que a ficção vai ganhar um estatuto próprio. Ainda segundo Brandão, Aristóteles, ao tratar da mímesis na poética, apenas tangencia a questão da ficção sem, de fato, desenvolvê-la. É bem conhecida a passagem da Poética em que o Stagirita compara a poesia à história, afirmando que a poesia se encontra mais próxima da filosofia e, portanto, da verdade, do que a história, visto que esta última relata aquilo que aconteceu, ou seja, eventos particulares, enquanto aquela narra aquilo que poderia acontecer, segundo a verossimilhança e a necessidade, promovendo a passagem do particular ao universal. Aristóteles atribui à poesia um tipo específico de verdade, a verossimilhança, que, embora seja inferior à verdade buscada pela filosofia, é superior à verdade estabelecida pela história. No século II, Luciano de Samosata retoma a distinção aristotélica entre história e poesia, mas a reformula de modo a liberar esta última de todo e qualquer compromisso com a verdade, inclusive com a verossimilhança. Se a história, para Luciano, deve refletir os fatos num espelho impoluto, e ao historiador está vedada a pura liberdade, essa liberdade é, por outro lado, o privilégio dos poetas, dos sonhos e dos pintores. Luciano libera a poesia de toda a utilidade, de todo o compromisso com a verdade, inclusive com a verossimilhança. Para Brandão, Luciano descobre a ficção como ficção. Ao fazê-lo, Luciano precisa, entretanto, determinar que tipo específico de mentira é a ficção, ou melhor, precisa distinguir a ficção da mentira pura e simples. Em seu famoso diálogo intitulado Filopseudes, Luciano argumenta que a narrativa de eventos mentirosos é desculpável e até mesmo louvável quando se mente para proteger a si mesmo e aos seus companheiros, como faz Ulisses
Odisseia ao enganar o cíclope Polifemo, ou quando as cidades inventam mitos para atrair visitantes, ou ainda quando os poetas mentem para tornar suas narrativas mais agradáveis e prazerosas, inventando personagens fantásticos como Pégaso, a Quimera, as Górgonas e os Cíclopes, ou quando contam que Crono castrou o pai Urano, ou que Zeus se metamorfoseou em touro ou cisne para transar com essa ou aquela mortal. A posição de Luciano em relação às mentiras contadas pelo poeta é intrinsecamente ambivalente. Se, por um lado, há no texto uma crítica jocosa aos historiadores e poetas que pretendem fazer invenções mirabolantes da imaginação passarem por verdades factuais, ou, em termos iserianos, que desconsideram a distinção entre o fictício e o imaginário, há, por outro lado, o estabelecimento de um estatuto próprio para o ficcional. Os poetas podem ser desculpados, diz Luciano, quando mentem, e eu cito Luciano, porque misturam em seus escritos aquilo que de mais agradável há no mito e é o mais atraente. Fim de citação. Como nota Brandão, se há no Filopseudes uma crítica irônica às mentiras dos poetas, há também uma valorização do caráter prazeroso e agradável dessas mentiras. Em Das Narrativas Verdadeiras, Luciano vai ainda mais longe, afirmando que, seguindo a tradição poética que o antecedeu, será livre para contar as histórias fabulosas sem nenhum compromisso com a verdade, mas que, ao contrário da grande maioria dos poetas e historiadores do passado e do presente, não pretende fazer com que suas mentiras passem por verdade. O que Luciano faz aqui é deixar à mostra aquilo que Iser alude como o terceiro ato de fingir, o autodesnudamento da ficção. Para Brandão, o que Luciano está fazendo é atribuir um estatuto próprio à ficção que a distingue tanto da verdade quanto da mentira. A ficção, diferentemente da mentira, não seria a negação da verdade, mas estaria associada a um gênero de discurso que é o outro da verdade. O romance antigo, grego, medieval, barroco, cria para si um nicho próprio de existência, aquele da pura ficção, da ficção como o outro da verdade, com absoluta liberdade em relação ao real, em que se distingue tanto da história com sua verdade referencial, quanto da filosofia com sua verdade absoluta, universal, quanto ainda dos gêneros poéticos como a epopeia, a tragédia e a comédia, atados pela tradição clássica à verossimilhança. Bom, agora eu vou tratar do segundo exemplo. Ele nos remete a um outro momento histórico de definição de um estatuto próprio para o ficcional, cerca de 1.600 anos mais tarde. Esse momento é analisado por Catherine Gallagher no conhecido ensaio intitulado A Ascensão da Ficção. Eu vou começar lendo um trechinho desse ensaio. Desde o início, a ficção romanesca é única e paradoxal. O novel não é apenas um gênero de narrativa ficcional entre outros. É o gênero por meio do qual a ficção torna-se explícita e manifesta, e é compreendida e aceita por todos. Entre o novel e a ficção, em suma, há uma conexão histórica íntima. Se é legítimo atribuir a um gênero literário uma intenção, podemos dizer que o novel situou-se de modo ambivalente quanto ao próprio estatuto ficcional, fazendo dele seu fundamento ontológico e, ao mesmo tempo, impondo-lhe rígidos liames. Ao distinguirem explicitamente as próprias obras do tipo de referencialidade proclamado pelos outros gêneros literários, convenceram os leitores a aceitarem o estatuto imaginário das personagens, aprisionando-as, porém, nos limites do crível. Fim de citação. Embora o argumento de Gallagher, sintetizado nesse trecho, seja bastante conhecido, eu creio que vale a pena apresentá-lo com certa calma. Ela argumenta que, à medida que o romance realista se constitui no século XVIII, ligando-se à experiência histórica e social cotidiana, torna-se necessário redefinir o estatuto da ficção para diferenciá-la da pura fantasia, da dissimulação e da mentira. Com a ascensão do romance moderno, a ficção encontra um lugar próprio, que não se confunde nem com a mentira, nem com a verdade factual referencial, mas que, contudo, não implica a absoluta liberdade que Luciano atribui aos poetas.
Os romances de Daniel Defoe, Henry Fielding e Samuel Richardson estão muito distantes das histórias de prodígios, demônios e assombrações de que fala Luciano no Filopseudes. O caráter fantástico dos personagens e episódios narrados nos romances gregos e latinos, nos romances de cavalaria, nos romances picarescos e nos romances barrocos impediam, por sua própria natureza irrealista, que fossem tomados por situações ou pessoas reais. Se não podiam ser confundidos com um discurso verdadeiro, não poderiam também ser acusados de mentira, de simulação ou falsidade. O romance realista, que começa a se desenvolver no século XVIII, entretanto, narra eventos e apresenta personagens muito semelhantes àqueles que encontramos na realidade social. Se esses eventos não aconteceram de fato, e se esses personagens não têm como referencial pessoas que realmente existiram, como não acusar as narrativas romanescas de serem pura e simplesmente um conjunto de mentiras? O romance moderno, vai dizer Gallagher, apresenta ao leitor um paradoxo. Ele simultaneamente descobre e oculta ficção. E faz isso desenvolvendo técnicas de não referencialidade que permitem narrar pessoas e eventos a um só tempo fictícios e críveis, narrando situações fictícias que poderiam acontecer no mundo social real e de personagens fictícios que poderiam ser pessoas reais. Dessa forma, o romance promove a articulação entre ficção e um novo tipo de verossimilhança, a verossimilhança realista. Como diz Roland Barthes, o romance moderno, eu cito, com o romance moderno nasce uma nova verossimilhança, que é precisamente o realismo. Entenda-se todo o discurso que aceita enunciações só acreditadas pelo referente. Fim de citação. Os dois exemplos que eu acabei de dar apontam para dois momentos históricos de definição de um estatuto para a ficção. Eles têm alguns aspectos em comum. Em primeiro lugar, tanto Lins Brandão quanto Gallagher indicam uma afinidade eletiva entre a ficção e o romance como gênero literário. Embora, é claro, estejamos falando de distintas definições históricas, tanto de romance quanto de ficção. Essa afinidade eletiva frequentemente se converteu em uma indistinção conceitual. E o termo romance é, em grande parte das vezes, utilizado para designar narrativas ficcionais. Em segundo lugar, para os dois teóricos, a definição de um estatuto próprio para a ficção implica a circunscrição de um espaço próprio que a distinga tanto da verdade quanto da mentira. Esse estatuto conhece certa estabilidade ao longo dos séculos XIX e XX. No entanto, nas 3 últimas décadas, têm sido produzidas uma série de obras que se interessam justamente por desestabilizar a distinção tácita entre a ficção e a não ficção, recorrendo a dispositivos autoficcionais, ao hibridismo entre os gêneros do romance, da historiografia, da autobiografia, do diário íntimo e do ensaio. Romances como O Acontecimento e os Anos, de Annie Ernaux, a hexalogia intitulada Minha Luta, de Caove Nausgaard, o Romance Luminoso, de Mário Levreiro, uma exposição de Ieda Magre, Quem Matou Meu Pai e Mudar Método, de Edouard Louis, Saia da Frente do Meu Sol, de Philippe Charbel, e a gente poderia citar vários outros, não apenas operam uma espécie de desficcionalização do romance, como provocam uma nova reflexão sobre o estatuto da ficção. Para tratar desse terceiro momento, eu creio que vale a pena recorrer às reflexões de uma terceira teórica da literatura, Luciene Azevedo, que está ali, e que a gente vai ter o prazer de ouvir na próxima mesa, depois do almoço, e que tem investigado justamente essa desestabilização do moderno estatuto da ficção. No texto Saindo da Ficção, Azevedo argumenta que a produção literária do século XXI tem promovido uma redefinição do moderno estatuto da ficção, tal como estudado por Gallagher. O contexto dessa mudança é um mundo em que as fronteiras entre ficção, verdade e mentira se tornaram mais porosas. O mundo das redes sociais, da autopoiese, do interesse renovado pelo real cotidiano, e também é o mundo dos reality shows, da obsessão pelo gênero do true crime e das fake news. Alguns dos sintomas da desestabilização da distinção tácita entre ficção e não ficção, que
frequência cada vez maior marcam as obras literárias produzidas nesse contexto, consistem em uma desvalorização da verossimilhança em favor do efeito da presença do real no texto, em uma vocação testemunhal, confessional e autobiográfica, e na ressurreição do autor. Uma escritora como Annie Ernaux, por exemplo, afirma que boa parte de seus livros, desde O Lugar, publicado em 1983, eu cito, são narrativas nas quais tudo o que pudesse ser verificado por uma investigação policial ou biográfica, o que muitas vezes é a mesma coisa, se revelaria correto. Fim de citação. Em sua obra, como na de muitos escritores que têm publicado nas últimas 3 ou 4 décadas, parece haver um esforço concentrado para eludir a ficção por meio do estabelecimento da identidade entre o autor da obra e a pessoa do escritor. Então, nessa parte final da minha apresentação, eu gostaria de tratar justamente da questão da identidade, entre aquilo que Wayne Booth chama de o autor implícito e a pessoa do escritor nas narrativas contemporâneas. E, para isso, eu vou iniciar, na verdade, vou finalizar a fala, iniciando uma reflexão sobre os usos do pseudônimo na obra da escritora italiana Elena Ferrante, que eu venho estudando nos últimos anos. Ao contrário das narrativas contemporâneas que eu citei até agora, a obra de Ferrante é declaradamente uma obra de ficção. No entanto, o uso do pseudônimo torna tudo um pouco mais complicado. Ao assumir um pseudônimo, Ferrante parece eludir não a ficção, mas a dimensão autobiográfica de sua escrita. Ou melhor, o pseudônimo pretende impedir que se possa determinar com precisão seus elementos autobiográficos, impedindo qualquer verificação ou investigação dos referenciais biográficos da obra. Evidentemente, essa tentativa não impediu, de fato, investigações e especulações acerca da identidade biográfica de Ferrante. O filólogo Marco Satangata, a partir de uma análise linguística da obra, chegou à conclusão de que a autora da tetralogia napolitana é a professora de História Contemporânea Marcela Marmo. A Marmo, evidentemente, riu, né, disso, enfim. Ficou lisonjeada, mas riu. Já o jornalista Domenico Gatti aponta a tradutora Anita Raj, ou ainda seu marido, o escritor Domenico Starnone, como possíveis autores da obra ferrantiana, depois de investigar as transações financeiras entre as Edizioni E.O. e a Raja. Também já se especulou que Ferrante seria Anne Goldenstein, a tradutora de sua obra para o inglês. Tais especulações foram negadas pelos editores de Ferrante e geraram uma série de polêmicas na imprensa a respeito de seu caráter invasivo e mesmo misógino. Mas o que me chama mais atenção é o fato de que essas especulações interpretam o pseudônimo de Ferrante a partir do dualismo entre verdade e mentira. Tudo gira em torno da tentativa de descobrir e revelar a verdadeira identidade de Ferrante, o que implica, por outro lado, desmascarar as mentiras de Ferrante. No entanto, o que o uso do pseudônimo me parece fazer é forçar a manutenção de um território próprio do ficcional, que desarme esse dualismo entre verdade e mentira, ainda que, paradoxalmente, reforce a desestabilização tácita da diferença entre ficção e não ficção. Quando perguntado em uma entrevista sobre o uso do pseudônimo e o ocultamento de sua verdadeira identidade, Ferrante responde o seguinte: o que eu escrevo é cheio de referências a situações e eventos que aconteceram, mas reorganizados e reinventados como jamais se deram. Portanto, quanto mais me distancio da minha escrita, mais ela se torna o que quer ser, uma invenção romanesca. Quanto mais me aproximo, quanto mais a adentro, mais o romanesco é sobrepujado pelos detalhes reais e o livro deixa de ser romance. Corre o risco de ferir, sobretudo a mim, como a narrativa malvada de uma ingrata sem qualquer respeito. Fim de citação. Esse trecho é extremamente ambivalente. Por um lado, percebemos que Ferrante lança mão de procedimentos não muito diferentes daqueles mobilizados pela ficção realista. Ela ficcionaliza sua experiência da realidade, ou seja, recria ficcionalmente acontecimentos e pessoas reais, recorrendo aos 3 atos de fingir que, segundo Weiser, caracterizam a ficção.
Iser propõe que, para trazer à luz o fictício do texto ficcional, há que se substituir a oposição tácita entre ficção e realidade pela relação triádica entre o real, o fictício e o imaginário. Nessa relação triádica, os atos de fingir transgridem os limites do real, e realizando a realidade de um lado e realizando o imaginário de outro. O ato de fingir, que corresponde à seleção, retira elementos de sistemas contextuais de realidades sociais ou literárias e os transmuta em signos no texto. É o que Ferrante diz fazer quando afirma que o que escreve é cheio de referências a situações e eventos que aconteceram. Não se trata aqui da mera repetição da realidade no texto, senão da realidade transformada em signo. Por sua vez, esse ato de fingir se conjuga a um outro, que consiste na reorganização e reinvenção de eventos como jamais se deram, nas palavras de Ferrante. Iser chama esse ato de fingir de combinação, ou seja, a construção de relacionamentos intratextuais, eu cito, que abrange tanto a combinabilidade do significado verbal, o mundo introduzido no texto, quanto os esquemas responsáveis pela organização dos personagens e suas ações. Fim de citação. Finalmente, Ferrante mobiliza um terceiro ato de fingir, o desnudamento operado pelo texto de sua própria ficcionalidade, ao afirmar que sua escrita quer ser uma invenção romanesca. Segundo Iser, o desnudamento da ficcionalidade, que se dá por um repertório de signos que não se confunde com os signos linguísticos do texto, instaura um como se, que coloca a realidade repetida no texto entre parênteses, transformando o conjunto de detalhes selecionados e combinados em uma totalidade ficcional. Ao declarar que mobiliza esses três atos de fingir, Ferrante insere seus textos dentro dos limites da ficção. No entanto, sua ficcionalidade é apresentada como uma questão de perspectiva. Quando se coloca na posição de leitora, se distanciando da sua própria escrita, a escrita se torna o que quer ser, uma invenção romanesca. Quando, ao contrário, se aproxima do texto, a totalidade ficcional se esfacela, e o que vê são os detalhes reais. Há aqui uma clara sugestão por Ferrante da distância de uma dimensão... Uma clara sugestão por Ferrante da existência de uma dimensão autobiográfica em seus romances. O uso do pseudônimo coloca a escrita em uma posição ambivalente, tanto em relação à ficção quanto à autobiografia. Se, por um lado, o uso do pseudônimo alude à dimensão autobiográfica do texto, por outro, ele alude... Se ele elude a dimensão autobiográfica, ele também alude a essa mesma dimensão, na medida em que se converte em dispositivo que promove a identidade entre a autora, a narradora e a protagonista na figura da protagonista escritora. Isso é particularmente evidente nos romances da tetralogia napolitana, em que a narradora personagem, que se chama Helena Greco, se apresenta como a escritora do livro que estamos lendo e tem o mesmo prenome do pseudônimo adotado pela autora, Helena Ferrante. A identidade entre autora, narradora e protagonista também está sugerida na coletânea Franto Malha, Os Caminhos de uma Escritora, de onde foi retirado esse trecho que eu acabei de ler. Franto Malha é um híbrido de correspondências, entrevistas e ensaios que saiu pela primeira vez em 2003, depois da publicação de seus 2 primeiros livros, Um Amor Incômodo e Dias de Abandono, e é expandido e republicado em 2007 e em 2016, depois das publicações de A Filha Perdida e dos romances da tetralogia, respectivamente. O livro é uma espécie de colcha de retalhos, feita de comentários de Ferrante sobre sua obra, seu processo criativo e sua vida. O fato mesmo de o livro tomar a forma de gêneros não ficcionais, como o ensaio, a entrevista e o texto epistolar, sugere seu caráter autobiográfico. As correspondências e entrevistas, ainda que não revelem a identidade da escritora, nos deixam saber de vários de seus dados biográficos. Que nasceu e foi criada em Nápoles, que sua mãe era uma costureira, que tinha 2 irmãs, que fez estudos clássicos, que se casou, que teve filhos, que ascendeu socialmente.
Desse modo, Franto Malha não apenas desnuda sua dimensão autobiográfica, como impele o leitor a buscar a dimensão autobiográfica da ficção de Ferrante, uma vez que as protagonistas dos romances compartilham com a autora das entrevistas, cartas e ensaios dados biográficos muito semelhantes. O pseudônimo Helena Ferrante, mobilizado pela autora tanto nos romances quanto em Franto Malha, impede que esses dados sejam verificados por uma investigação policial ou biográfica, nas palavras de Ernaux, mas não impede que o livro desnude sua dimensão autobiográfica. A minha hipótese, então, é que Ferrante constrói Franto Malha como uma ficção de autobiografia. E eu digo ficção porque, em primeiro lugar, a impossibilidade de comprovação extratextual impede que o pacto autobiográfico se estabeleça de forma plena. Em segundo lugar, porque, através do pseudônimo, usado tanto nos romances como em Franto Malha, e depois nos ensaios que compõem as margens do ditado, Ferrante constrói uma ficção de autora. Então, para terminar, eu queria chamar a atenção para o fato de que, na correspondência com seus editores, Ferrante afirma o seguinte, eu cito, "Mentir sobre livros me faz sofrer muito. A ficção literária me parece ser feita justamente para dizer sempre a verdade." Fim de citação. Aqui ela parece quase ecoar a afirmação de Tove Ditlevsen, de que, às vezes, é preciso mentir, ou melhor, eu diria, ficcionalizar, para conseguir dizer a verdade. Ferrante está falando da verdade da ficção, daquela natureza de discurso que é o outro da verdade historiográfica ou autobiográfica, mas que também é o outro da mentira. O uso do pseudônimo na obra de Ferrante é uma espécie de autoficcionalização radical, a ficcionalização de seu próprio eu autoral, e, a meu ver, se converte em um dispositivo que impede tanto a manutenção da estabilidade de um estatuto próprio à ficção, quanto impede a sua completa dissolução. Muito obrigada. Bom dia a todos. Está escutando bem agora, sim? Bom, aproveitar que eu estou aqui na tribuna e agradeço mais uma vez a parceria do Emílio, da Aline, e dos meninos, do doutorado, que nos ajudaram a viabilizar o evento. O que eu armei aqui para a apresentação foi uma aventura, uma tentativa de me aproximar, de lidar com algumas questões dos meus colegas do Hi-Fi, dos colegas do Rio. Eles estão infinitamente adiantados nesse tipo de debate em relação ao que eu faço. É também um resultado de um movimento que é esse que o César tem colocado aqui esses dias, da questão das gerações, da formação. Então, eu tenho experimentado em sala de aula trabalho com audiovisual, muitas vezes com séries que são resultados, adaptações de romances. E isso tem também um outro efeito, assim, que é pensar essas reconfigurações contemporâneas, tendo em vista a migração da ficção, e algumas das suas implicações. Quer dizer, a gente sai um pouco daquela cena idealizada, moderna, do leitor burguês lendo romance no trem, mais tarde nos metrôs, e vão para uma cena em alguma medida também idealizada, mas que é das famílias vendo séries em casa, onde elas têm, digamos, acesso a essa ficção, quase sempre pedindo um podrão à noite, com uma cena que acho que também é importante, no caso da sociedade brasileira, assim, tem um fora de campo, que é o desfrutar a ficção enquanto um universo gigantesco de motoboys corre para lá e para cá, para entregar tudo enquanto as séries estão rolando. Bom, eu recortei, então, um filme, o Anatomia de uma Queda, dentro de um corpus que eu tenho montado, isso é muito recente. Vou fazer aqui uma breve consideração
dentro do tema, né, do grupo de pesquisa. Depois passo um trechinho do filme e faço alguns comentários. Não sei se vai dar certo também ali, o recorte não tá muito legal. Bom, esse filme também, eu tenho certeza que todo mundo assistiu, ele vai ser igual o refrão do samba, assim, do Chico Buarque, né? Todo mundo vai poder cantar um pouquinho, assim. Eu sei que todo mundo vai querer dar pitaco, que o filme foi discutido nos botecos, em casa, né? Bom, vamos lá. Esse trabalho é parte de uma pesquisa ainda em construção, que toma como corpus algumas produções ficcionais contemporâneas do audiovisual, nas quais a narrativa se configura em torno da figura e do papel do escritor. O tema é vasto, mas meu interesse se direciona às articulações narrativas tramadas entre as noções de verdade, mentira e ficção, de modo a colocar em debate escrita e experiência. Para o recorte dessa apresentação, consultei 2 pensadores pertencentes a diferentes tradições do pensamento, Michel Foucault e Hannah Arendt. Encontro, talvez, não tenho certeza, ao final, uma justificativa para reuni-los. De imediato, me interessa, no primeiro, os estudos sobre a noção de verdade, a qual o francês se dedicou exaustivamente no curso da sua trajetória, da história da loucura ao cuidado e ao governo de si. Já em relação à segunda, me ocupei de suas leituras sobre a mentira, tema que ela colocou em exame em suas reflexões sobre a ação política, sobretudo na última etapa de sua obra. Eu me refiro ao Crise da República, né, e Entre Passado e Futuro. Em razão da pesquisa reunir produções contemporâneas, procuro evitar a tentação ou a armadilha de abordá-las como novidades em si, como se fossem representantes de um novo estado de coisas, marcos de uma virada. Prefiro lidar com uma temporalidade pautada por sobrevivências, em que estéticas, manifestações de projetos da ficção atual encontram no presente novos arranjos, impulsos e contradições diante da contingência histórica que experimentam, sem que necessariamente sejam alegoria ou anúncio de uma nova etapa na história das formas e das ideias. Meu movimento seria, portanto, apenas um encadeamento de alguns frames, sem a pretensão de visibilidade total ou de diagnóstico do presente, nem tampouco de obliterar que outros processos, inclusive negando o que aponto, estejam em curso. Então, eu dividi a apresentação em 2 passos. Inicialmente, procuro estabelecer um quadro de problemas dentro do qual seria possível, um quadro bastante esburacado, vocês vão ver ainda, mas a partir do qual seria possível colocar alguns problemas a essas produções do presente, uma certa angulação, né? E por isso eu tomo Anatomia de uma Queda como possibilidade de leitura. Esse é o plano, então. Deixa eu começar o primeiro passo. E é legal que eu citei... Deixa eu só pegar a água que eu deixei. Meus colegas do Hi-Fi, eu vou acabar citando textos que conversam com a Luísa. O conceito moderno de ficção se consolidou durante o século XVIII, associado à ascensão do romance como gênero literário. Mais que isso, a ficção forneceu ao romance a base do seu estatuto ontológico. Anteriormente, a ficção em prosa dizia respeito a diferentes modelos de texto, pouco ou nada críveis, que exploravam situações e personagens fantasiosos. É com o romance que a ficção se descola do irreal, da difamação e da mentira, para se colocar como ferramenta de uma nova forma narrativa, de invenção, que, a despeito do uso deliberado da imaginação, poderia ser recebida como verossímil. A ficção foi alçada à condição de modalidade discursiva com estatuto próprio, como observa Katharine Gallagher, a partir do momento em que os leitores passam a distingui-la tanto da verdade quanto da mentira, né? Quer dizer, é muito conhecido de todos o exemplo de que a primeira recepção do Robinson Crusoe imaginava que aquela história era verdadeira, né? Ou seja, quando pôde elaborar narrativas críveis, sem, no entanto, ser confundida com relato factual. Quando pôde inventar figuras que não tinham um referente real, mas ainda assim não eram desacreditadas. O leitor burguês, interessado em ler a si mesmo na narrativa, entrega-se ao jogo libertário e reflexivo da imaginação ficcional, mas prefere a plausibilidade à fantasia inverossímil. Essa virada conceitual
ponto de partida para uma espécie de autonomia do literário em relação aos demais discursos, tem ampla ressonância e valor epistêmico, na medida que amplia e torna mais complexa a noção de verdade corrente, além de assinalar uma outra atitude mental. Quase todos os processos ligados à modernidade, de uma maior tolerância religiosa, às descobertas científicas, passando pela economia fiduciária, requisitarão um tipo de provisoriedade cognitiva que se experimenta ao ler a ficção, ou seja, a capacidade de outorgar um crédito contingente e temporário a um relato. Esse pacto de leitura ficcional sobrevive tanto à mercantilização do século XX quanto às experimentações estéticas das vanguardas, ainda que seja deslocado com escritas que colocam em xeque modelos realistas de representação. Seja como for, eu acho que isso é um ponto para debate, nem a fragmentação narrativa, nem as diferentes construções do ponto de vista, ou o mergulho no psiquismo, a desconstrução da voz autoral, nem tampouco o desaparecimento do sujeito, nenhuma dessas inovações, digamos assim, provocaram mudanças profundas na ideia de ficção e em seu modo de ser em relação à verdade e à mentira, a despeito de terem provocado ramificações em seu universo criativo. O conceito e seu uso social se estabilizaram e passaram a ser tratados equivocadamente como obviedade, tendo afastado maiores investimentos de ordem teórica. Era, quando muito, matéria em classes de alguns poucos especialistas em teoria literária ou em análise dos atos de linguagem empreendidas pela filosofia analítica. A maior parte das pesquisas do século XX desviou-se dos problemas e variáveis colocados pelo conceito para se dividir entre a investigação dos procedimentos formais, com vistas à construção de sua autonomia, do literário, ou entre abordagens atreladas à representação social ou culturalista colocada em marcha pelo texto. Esse jogo de forças que garantia certa estabilidade da categoria ficcional parece alterar-se com a presença de um fenômeno de sinais trocados, crescente nas últimas décadas, e que assinala uma certa inversão, notável em escala ampliada, a partir da qual se vê um conjunto numeroso de obras de ficção se pautarem pela experiência vivida, enquanto, em direção contrária, diferentes discursos sociais, estabelecidos modernamente no campo distinto ao da ficção, como discurso jurídico, discurso médico, mas, sobretudo, político, exploram ou são perturbados pelo engano, a dissimulação e a mentira, como se os arranjos estabelecidos entre ficção e realidade, ou mais especificamente, entre verdade, ficção e mentira, sofressem deslocamentos em seus fundamentos historicamente delineados. Bom, eu estou aqui pensando ainda, não tenho certeza disso, de que não haveria, talvez, não sei, Luísa, não tenho certeza mesmo, eu não sei se há um novo estatuto da ficção. Eu penso na alteração da articulação entre essas noções. Não sei, a gente pode discutir. Vivemos no século XXI condições de possibilidade que dão margem a uma espécie de rasura desses acordos e critérios de aferição ou a emergência vacilante de outros. A literatura, as artes visuais e dramáticas alteram os modos de uso da fabulação ficcional para se ancorarem na experiência vivida sob a forma do relato autoficcional. Na contramão, mas dentro do mesmo fluxo, discursos sociais que se consolidaram deliberadamente à distância da ficção, sob parâmetros demonstrativos da ciência ou da filosofia, valem-se ou são tramados agora de toda sorte de fabulações inventivas para tergiversar a verdade a fim de obter adesão e engajamento. Em uma ponta desse complexo processo cultural, o interesse do artista, dos críticos e do leitor espectador se dirige à presença do sujeito e de sua experiência, autoficção, biografias, memórias, performances, séries baseadas em crimes reais, películas em que se expõe a vida do diretor ou do ator. Bom, essa virada, nova virada realista no âmbito da arte, como a denomina Jablonka, é assim que pronuncia o nome dele? Jablonka, os franceses falam assim, recoloca em cena, com diferentes graus de problematização, o registro factual e se propõe em outra clave discutir as demandas de verdade, agora centradas na experiência. Marguerite Duras ficcionaliza sua vida. Eu me dedico, ao contrário, à recusa de toda ficção, declara provocativamente Ernaux, em formulação que parece cifrar um certo estado de coisas.
O fenômeno é vastamente discutido em nosso campo, dando ensejo à postulação de novas categorias e gêneros literários. Na outra ponta, no âmbito social, em fenômeno que nos inquieta a todos, assistimos à contestação do paradigma da verdade e demonstração, cuja baliza central e orientadora era o discurso científico, hoje tratado com suspeição, quando não com desprezo. Desinformação, negacionismo científico, histórico, pseudociência, fake news, complotismo, são eventos existentes a longa data, mas hoje eles não se limitam a cidadãos excêntricos. Fazem-se presentes em todos os estratos sociais, em todas as dimensões da vida do homem comum, e têm sido reunidos sob a noção equívoca, eu acho, de pós-verdade. No dicionário de Oxford, pós-verdade é definida como o conjunto de circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Eu vou voltar a isso. Chapando um pouco, então, a ideia, estou dizendo que, nessa coisa de sinal trocado, né, a mentira da ficção busca verdade, enquanto os discursos assentados em um modelo de verdade demonstrativa, determinado historicamente, é corroído pela mentira. Vale notar que, se de fato dissimulação, falsidade, mentira deliberada ganham novos papéis e protagonismo, tornando-se questão central e perturbadora para a atualidade, não é porque sejam exatamente uma novidade. Hannah Arendt, ao analisar os documentos do Pentágono concernentes às ações dos Estados Unidos no Vietnã, documentos publicados pelo New York Times em 71, que demonstravam a proliferação da mentira como parte constitutiva da política de governo, observava, diante do espanto de parte da opinião pública, que, cito, a veracidade nunca esteve entre as virtudes políticas e que mentiras sempre foram encaradas no seio do poder como instrumentos justificáveis. Embora a mentira não tenha recebido, conforme observa a filósofa, a devida atenção nas diferentes tradições do pensamento político e filosófico, pode-se dizer que o problema por ela colocado não é de ordem moral. Para dizer em suas palavras, quando falamos de mentiras, e especialmente de mentiras entre homens atuantes, é bom lembrar que ela não se insinuou na política por algum acidente da pecaminosidade humana. E a afronta moral, por esse motivo, não consegue fazê-las desaparecer. Seria preciso considerar, então, que a falsidade também opera com fatos contingentes, ou seja, que coisas que não trazem em si nenhuma verdade inerente não têm nenhuma necessidade de ser como são. Da mesma forma, a veracidade dos fatos nunca é forçosamente verdadeira. Ela continua, cito, os historiadores sabem como é vulnerável a textura de fatos na qual passamos nossa vida cotidiana. Está sempre em perigo de ser perfurada por mentiras comuns ou ser estraçalhada pela mentira organizada de grupos, classes ou nações, ser negada e distorcida, muitas vezes encoberta cuidadosamente por camadas de falsidade ou ser simplesmente deixada no esquecimento. Em síntese, para Arendt, ao comparar a ação dos consultores e burocratas do governo e os homens da ação política, a negação deliberada da verdade dos fatos, isto é, a capacidade de mentir, e a faculdade de mudar os fatos, a capacidade de agir politicamente, estão interligadas, na medida em que devem as suas existências à mesma fonte, a imaginação. É justamente por também se valer dessa faculdade que a mentira se revela tão fácil e tão sedutora. Vale notar que ela não entra em conflito com a razão, pois as coisas poderiam perfeitamente ser como o mentiroso diz que são. Mentiras são frequentemente muito mais plausíveis, e aqui é ela que está dizendo, mais clamantes à razão do que à realidade, uma vez que o mentiroso tem a grande vantagem de saber de antemão o que a plateia deseja ou espera ouvir, né? Ela inclui para a conversa essa dimensão da recepção. Mentira e ação política, e eu acrescentaria a ficção, dependem da fabulação. Resta pensar se e como as modificações estruturais na política desses enunciados, sentidas por todos os lados,
colocam em circulação novas formas de inteligibilidade que reposicionam usos e legitimidades entre o verdadeiro, o ficcional e o falso. Todo esse movimento em pauta na vida social nos faz indagar se se trata de um problema de regime de verdade. Tem que conversar depois com Ernesto, né? Para me valer do conceito de Michel Foucault, conceito cuja aparição se dá na entrevista A Função Política do Intelectual, isso é muito significativo, de 1975. Um regime de verdade, diz o pensador francês, define os contornos de um campo estratégico, no qual a verdade é produzida e se torna um elemento tático necessário para o funcionamento de várias relações de poder no interior de uma dada sociedade. Diz respeito a uma política geral da verdade, ou seja, a um conjunto de mecanismos, instâncias, aqui eu cito, que permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou falsos, a maneira prática como se sancionam uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para obter a verdade, ao estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Para Foucault, e esse é o ponto que eu vou explorar, me parece o mais importante aqui no meu recorte, essas regulações sobre a verdade não se realizam senão nas práticas sociais. O que significa dizer que a verdade não se estabelece a partir de fundamentos teóricos ou por meio de formulações ideológicas, mas sim no conjunto de ações, procedimentos, práticas e toda uma instrumentalização viabilizada socialmente. A possibilidade de o sujeito ter acesso ou lidar com a verdade depende antes, não de uma teoria do conhecimento tornada acessível. O Foucault vai distinguir, né, uma história da verdade interna e externa. Isso aqui seria o caso da interna, né, que seria uma história tal como a ciência conta a história da verdade, mas de instrumentos necessários para a sua circulação, das categorias que mobiliza, da linguagem adequada para formulá-la, que lhe são, por assim dizer, externas. São essas práticas que engendram os domínios de conhecimento, e não o contrário. Quer dizer, essa é a grande virada metodológica do Foucault, né, nos estudos da história, digamos assim. A verdade não está escrita no coração da realidade como atributo essencial e original que simplesmente precisamos descobrir. Ao contrário, é sempre produzida em relação a uma realidade específica, e essa produção gera efeitos que Foucault se interessou em explorar durante toda a vida, com especial atenção aos processos de constituição do sujeito e da subjetividade. Bom, as redes sociais e toda a profusão e interações de telas, né, que as tornam possíveis, valendo-se da onipresença do smartphone na vida do sujeito contemporâneo, não seriam, se levarmos a sério a formulação Foucaultiana, apenas meios difusores de desinformação, não seriam apenas meios difusores de desinformação, mas instrumentos por meio dos quais ela pode definir sua estrutura discursiva, sua linguagem, suas regras. Bom, esse breve e simplório panorama, né, com problemas ainda muito mal formulados, né, que eu preciso desenvolver, é meio o pano de fundo para eu tentar conversar um pouco sobre o filme da Justine Triet. Okay? Bom, essa cena inaugural, que é a entrevista, né, aparece toda entrecortada para que, de alguma forma, o espectador não se atente a duas questões que são fundamentais durante a sequência narrativa, né? Primeiro é a questão da pergunta, né, sobre a escrita, a experiência, e a segunda é a questão do tempo. Né? Quer dizer, é exatamente são esses dois os pontos que estão ali que, de alguma forma, se desdobram durante toda a narrativa. Então, vamos lá. Grande sucesso de público e de crítico, Anatomia de uma Queda se estrutura sobre normas e procedimentos formais, do thriller de tribunal, gênero de enorme fortuna no cinema estadunidense, e faz declarada homenagem ao clássico Anatomia de um Crime, de 59, né, que é o filme lá com James Stewart. O fascínio provocado pelo gênero passa pela lógica do seu funcionamento. Alguém precisa desvelar, descobrir, sob o amparo da lei, a verdade dos fatos. Embora o fato de haver lei não implique que haja justiça ou verdade. Como bem convém ao gênero, a narrativa fílmica de Triet, ao explorar as injunções entre enigma e conflito, gira em torno do problema da verdade, da possibilidade de se reconstruir a verdade em relação a uma morte. E a morte violenta ou misteriosa, como sabemos, é sempre a garantia de um relato. A película cria deliberadamente um enredo que potencializa o problema, ou seja, organiza de tal maneira sua trama e a informação dada ao espectador que parece ser impossível um julgamento objetivo sobre a morte em questão.
Em outros termos, todos os arranjos da narrativa rasuram o gesto interpretativo ou semiótico a respeito do enigma, de modo a bloquear a revelação da verdade sobre a morte em questão, pelo menos tal como a verdade era dominantemente estabelecida no mundo moderno. A verdade como desvelamento de algo oculto, de um segredo revelado a partir das suas evidências, né? Todo o paradigma indiciário, isso que a gente sabe bem. Quer dizer, aqui no filme, as evidências da perícia são questionáveis, e aí todo o resto é circunstancial. Eu destaco, então, alguns procedimentos estéticos e narrativos que foram adotados por ela, pela Trier, para funcionar como isso que eu estou chamando de bloqueio da verdade factual ou indiciária. O primeiro recurso eu chamaria de ponto cego. A tragédia ocorre em uma pequena família habitante dos Alpes franceses, composta por um casal de escritores, Sandra e Samuel, além de Daniel, o filho pré-adolescente com uma deficiência visual adquirida após acidente. Como espectadores, somos levados a passear com o garoto e com seu cachorro Snoopy por uma paisagem branca, justamente num instante trágico. Ao retornarmos da breve caminhada, encontramos o pai morto, estirado na neve. As investigações periciais são inconclusivas, não há senão um testemunho problemático. Sandra, a mãe, em função das condições, será a única suspeita. Na verdade, Daniel representa de imediato a cegueira da justiça, mas também a própria condição do espectador. Estamos um tanto quanto cegos diante da verdade. Ele será peça, quer dizer, ele não é exatamente cego, né? Ele tem quer dizer, ele vê e não vê, né? Tem uma coisa ambígua na situação dele. Ele será a peça-chave do julgamento, mas suas habilidades sensoriais e perceptivas, normalmente desenvolvidas em compensação à deficiência visual, são comprometidas por toda a ordem de pressão a que está submetido, em função da memória vacilante, do impacto emocional da perda do pai, acrescido da suspeição crescente sobre a mãe. O andamento do caso jurídico reserva a ele opções terríveis: o pai suicida ou a mãe assassina. Seria melhor a verdade, mesmo que sua revelação lhe condenasse à orfandade total? Esse é o modo particular com qual a película repõe em curso os dilemas característicos do gênero de tribunal: verdade versus justiça, verdade jurídica versus verdade dos fatos, lei forense versus lei do desejo. O ponto cego se apresenta ainda de forma instigante durante o julgamento, quando ouviremos a gravação da briga violenta entre o casal, ocorrida dias antes da morte. Teremos acesso a cada palavra dita, à entonação da voz, ao barulho dos objetos caindo, mas não à autoridade garantida pela imagem. O som que escutamos durante o conflito doméstico é o de uma agressão física do marido? A película investe em construir situações em que não temos senão fragmentos da verdade, camadas sempre parciais e incompletas do que poderia ter ocorrido. Em uma entrevista, a diretora e roteirista observa que pretendeu fazer uma película baseada na ausência de imagens. Justamente por isso, todos os registros da investigação são parciais, incompletos, borrados, recriando condições análogas àquelas do garoto cego. A tudo que escutamos caberá sempre uma flexibilidade interpretativa, pois estamos no terreno da contingência inerente dos fatos. Bom, segundo recurso, o jogo da ficção. Todo movimento investigativo sobre a verdade a respeito da morte violenta ganha novos contornos por se tratar da vida de dois escritores, dois profissionais da ficção, por assim dizer, cujos nomes ficcionais replicam os nomes dos atores, né? Esse atributo dos personagens traz uma série de complicações para a trama, na medida em que eles seriam não mestres da verdade, para valer-me do célebre conceito do Marcel Detienne, mas mestres da verdade e mentira. A esse respeito, vale notar a profusão de obras do século XXI, no cinema e na literatura, que investem na figura do personagem escritor, não mais para colocar em pauta um debate metalinguístico sobre a escrita enquanto tal, mas para jogar luz nos dilemas colocados pela verdade, pensada pelo ângulo da experiência. Eu fiz uma lista enorme aqui, gente, eu vou pular para ganhar tempo, tá? Eu trabalhei outro dia em sala de aula, eu não sei se vocês viram essa série, uma que se chama Disclaimer, né? Que é também baseada num romance, e aí você tem a morte de um adolescente, aí durante, sei lá, 9 capítulos, a gente vê a versão de um romance que foi produzido, para no último capítulo a gente ter acesso ao romance, digamos assim, do que de fato teria acontecido. Bom, em Anatomia de uma Queda, Sandra é autora bem-sucedida de romances que poderiam ser enquadrados como autoficção.
na cena de abertura, em que concede uma breve e interrompida entrevista, ela é questionada: somente se pode escrever a partir da própria experiência? Ela não responde diretamente à questão, tende inclusive a negar a ideia, que contudo ressoa durante a sequência da narrativa, como se a resolução do problema dependesse desse posicionamento da esposa sobre a escrita. A resposta só vem, de forma indireta, quase 2 horas depois, no calor do julgamento, quando a imprensa destacará uma frase atribuída à escritora, pincelada de um romance. Ela vai dizer: meu trabalho é cobrir os restos para que a ficção destrua a realidade. A promotoria, por sua vez, se debruçará sobre a obra literária, buscando indícios comprometedores. Afinal, em um deles, a narradora, um dos romances, a narradora discorre sobre o acidente do filho. Em outro, intitulado A Casa Negra, cogita um assassinato. A verdade de sua vida estaria nos livros que escreveu. A defesa recusa de pronto a perigosa aproximação entre vida e obra. Julgamos fatos e não livros. Um romance não é a vida real, um autor não é seus personagens. Quer dizer, tem um pouco, no emaranhado dessas referências, alguma coisa também da história do Oscar Wilde aqui. Além de quer dizer, que no julgamento, quer dizer, a homossexualidade dele foi ponto, levado em consideração no julgamento. Além disso, uma das versões possíveis para a briga registrada pelo marido é que ele teria provocado propositadamente a discussão violenta a fim de aproveitá-la como matéria para sua escrita ficcional, como se ele criasse artificialmente os restos que precisaria depois cobrir ficcionalmente. Terceiro e último recurso, a recusa do flashback. Vale notar que a película não se vale do recurso do flashback, técnica narrativa decisiva no cine de tribunal. Quase sempre as regressões que interrompem a sequência cronológica do narrado são construídas no gênero como condutores da verdade. Por meio delas, os espectadores finalmente têm acesso à reconstituição do fato enigmático. Seja por meio de uma voz externa, seja por meio da confissão, ou a recordação em primeira pessoa, ou mesmo conduzida, em alguns casos, por um deus ex machina, toda a trama se esclarece para a surpresa e encanto do espectador detetive. Em Anatomia de uma Queda, nada disso ocorre. A cena que eu ia mostrar, mas acho que não é necessário, é aquela em que o garoto recorda do passeio com um carro, e aí a gente tem uma espécie de dublagem, a imagem do pai mexendo a boca, mas é a voz do garoto que fala. Não é o flashback do que aconteceu, é ele recordando e pondo palavras na boca do pai. Peraí, acho que eu pulei. Nada disso ocorre. Todas as cenas de regressão no tempo são memórias elaboradas do presente do personagem. Estão contaminadas, por assim dizer. Funcionam como testemunho ou memória, mas nunca como relato esclarecedor, portador de verdade. Pode-se dizer que estão sujeitas ao crivo criativo da memória. Uma cena crucial para o julgamento é a memória de Daniel no automóvel com o pai, conversando sobre a necessidade do garoto se preparar para a morte do Snoopy, que um dia ocorrerá. O garoto a interpreta, acossado pelas circunstâncias, como uma espécie de recado do pai, um dito simbólico, como se o verdadeiro intento daquelas palavras fosse preparar o filho para a perda do próprio pai. Mas a cena que presenciamos não é senão a memória do menino, e numa reconstrução narrativa em que a voz da criança fala em nome do adulto. Não temos nenhuma garantia de que a conversa tenha acontecido daquele modo. E é justamente essa recordação que dará ao filho a segurança, ainda que movediça, de seu juízo. Ele vai dizer: não consigo imaginar minha mãe matando meu pai, mas consigo imaginar meu pai se suicidando, embora a analogia que baliza sua interpretação seja insegura. Bem, poderia apontar outros modos de bloqueio da verdade construídos pela narrativa. Por exemplo, o caso do Vicente, o advogado de defesa, a quem talvez caberia uma conduta objetiva para esclarecer, pelo menos para o espectador, o que aconteceu. Bom, ele é o ex-amante, ex-namorado, Então, tem mais um bloqueio aqui. Quer dizer, o envolvimento emocional dele perturba toda a capacidade de julgamento. A mesma coisa o terapeuta, Quer dizer, são esses lugares que são construídos proposital, Tem ali um código de ética do terapeuta, ele tem só uma versão parcial dos fatos.
Sem contar a questão da língua, né, que é outro modo de impedimento. Né? Ela não pode falar na língua materna durante o tribunal. Quer dizer, a única instância que não vacila e se diz segura em relação ao que aconteceu é a promotoria, que diz saber da verdade e afirma se tratar de um assassinato. No entanto, o que ela tem como prova efetiva contra o réu? Quais seriam as evidências indispensáveis apresentadas para caracterizar o crime? Com efeito, ela se apoia em uma probabilidade que, impulsionada por um imaginário misógino e sexista, se manifesta desde a primeira hora, seja no processo policial, seja na cobertura da imprensa local. Os argumentos com que procura identificar a motivação do crime são baseados em um conjunto de crenças e valores morais, devidamente inflamados pela relação pouco convencional do casal de escritores. Afinal, é a mulher e não o homem que obtém sucesso e prestígio com suas novelas. Sua trajetória é produtiva e ascendente, enquanto a do marido, que não consegue concluir seus projetos, parece ter se estagnado. É sempre uma promessa não realizada. Nesse sentido, o filme pode ser visto como uma caída concreta e simbólica da figura masculina, tema recorrente na filmografia de Trier. Nessa relação de poder, é Sandra que goza dos privilégios da masculinidade, né, até então conferidos à masculinidade. Ela dispõe de tempo para trabalhar como tradutora, para escrever, enquanto a Samuel cabem as tarefas rotineiras da casa. Levar o filho à escola, acompanhar suas tarefas escolares, a inversão de papéis somada à traição da esposa, em um caso passageiro com outra mulher, além de seu aparente distanciamento emocional em relação ao filho num primeiro momento, todos esses elementos reunidos tornam-se suficientes para culpabilizá-la, como se a imagem moral indicasse a potência ou a possível criminosa. Sabemos, então, né, que a segurança de verdade do promotor é fake. Ela apoia-se em crenças, juízos de valor e preconceitos, moral, e não em evidências. Né? Quer dizer, aqui está a situação diferente do que está apontada pela Hannah Arendt, estudando ali, né, um caso clássico ainda na era moderna. Bom, desfecho. A anatomia de uma queda foi elaborado dentro das normas do thriller de tribunal, mas pode ser interpretado sob a ótica de uma espécie de metalinguagem, na medida em que leva o ato de julgar a julgamento. O que o filme parece acionar durante o andamento da investigação é um imaginário carregado de afetos e expectativas, todo ele desfavorável à forte figura feminina, figura recorrente nos filmes de Trier, né, a despeito da fragilidade das evidências evocadas para condená-la. Trata-se, como indica a diretora e roteirista francesa, de um debate sobre a igualdade de gênero, sobre os nós derivados das relações de poder existentes hoje entre um casal heterossexual. Eu vou só ler um pedacinho, né, porque isso é a cena do diálogo, né, que é um diálogo, né, é um off de imagens, né, que dura 9 minutos no filme e começa assim, né, não sei se é o começo, eu fiz um recorte. O Samuel diz: eu preciso de tempo, não só algumas horas. Estou falando em reservar tempo para mim o ano todo. Isso não está funcionando mais para mim. Ela responde: bem, organize seu tempo de outro modo, se quiser, depende de você. Qual foi a última vez que teve tempo para ajudar ele, Daniel, a fazer o dever de casa? Há um monte de coisas sobre as quais você não dá a mínima, mas é desse tempo que eu estou falando. Querido, o meu livro acaba de ser lançado. Você sabe muito bem que é só dessa vez. É sempre só dessa vez. Eu tenho seguido você por anos. Todo o começo da conversa, né, é uma disputa por tempo. Né? No correr da narrativa, vê-se um gradual esvaziamento do debate acerca do próprio crime, chegando a certo ponto a um quase total apagamento das discussões de natureza técnico-jurídicas, tais como o destino da arma do crime ou até mesmo a dinâmica dos fatos, para mergulharmos em uma profunda análise da subjetividade da personagem, feita a partir de sua conduta individual, feita não a partir de sua conduta individual, mas de sua relação com o marido, e especialmente de sua posição como mulher. Uma mulher livre, digamos, né? Livre demais, realizada demais, desejante demais. Né? Quer dizer, tudo isso
O filme, né, é muito bem sucedido no sentido de criar ao tempo todo essa expectativa, né? Ele lida com o nosso imaginário dessa culpabilidade. Mas, de fato, o filme procès, né, ele se desfaz. E a responsabilidade será transferida ao garoto, que se lança em busca da verdade. Ele pede desesperadamente ajuda à tutora legal que o acompanha, pede ajuda à juíza para acompanhar o julgamento, busca meios de orientá-lo a tomar uma decisão. Ele se vê dividido, essa era outra cena, né, eu acho que vocês vão se lembrar, em que ele tem medo de inventar, né? Ele se vê dividido entre inventar, como fazem os pais, e decidir, como lhe pressiona a tutora. Não deixa de ser curioso o fato de ser justamente o garoto cego que busca resolver suas dúvidas por meio de um experimento. Ao resolver drogar o garoto e conferir se os efeitos repetiriam o episódio anterior. Tudo isso para averiguar as possibilidades de suicídio do pai. O tribunal, esse espaço performático da verdade, espaço de ficcionalização de vidas e experiências, espaço pelo qual o cinema estadunidense tem verdadeira obsessão, parece ter se tornado uma espécie de paradigma da sociedade contemporânea. Quer dizer, o lugar ele é uma espécie de modelo de locus produtor da verdade, né? O mistério sobre a morte de Samuel não se esclarece efetivamente. O filme bloqueia a verdade ao espectador, optando por lidar, né, mobilizar suas expectativas. No entanto, o garoto decide, e, por conseguinte, o júri também. Me parece curioso que, embora discuta com fineza e complexidade os dilemas sobre a verdade, enquadrando-os em um caso particular que sobrepõe problemas da ordem do dia, sobre gênero, escrita, justiça, dando a ver as contradições aí atuantes. Então, me parece curioso que, ao fim, o filme invista na ideia de verdade como escolha. Eu acho que esse que é o ponto. Como se o cidadão comum, diante da impossibilidade de verdade em conteste, como se ele estivesse num lugar correlato ao dos jurados, que precisam decidir diante da incerteza das evidências, frente à possibilidade de diferentes versões. A verdade, na ficção fílmica, não poderia ser tratada desconsiderando a responsabilidade ética inerente à decisão e deve ser desentranhada de um complexo campo de afetos. Bom, maravilha. Mas não cairíamos, assim, no vertiginoso terreno da escolha tão desejado pela pós-verdade? Esse parece ser o maior dos dilemas. A consciência da verdade da ficção, da contingência desconcertante sobre as quais se constroem, abre também caminho para as nefastas formas de perversão e de destruição da realidade. Bom, é isso. Muito obrigado. Gente, então, dando início aí à sessão de debate coletiva, né, das 4 apresentações, eu vou aqui, né, enquanto vocês se organizam, vou fazer nenhuma questão para cada um dos dois, mas talvez um compartilhar de inquietudes, né? Luísa, eu acho que a questão da sua fala vai sempre girar. Eu estava aqui tentando pensar, enfim, né, com Blumenberg, quando ele está pensando lá, enfim, a legitimidade dos tempos modernos. Toda vez que a gente está falando de algo novo, a gente tem que, de alguma maneira, lidar com isso, né? O que é essa novidade, né? A novidade do novo, e em que termos e critérios ela se legitima. E aí eu fico pensando se realmente o pseudônimo e esse jogo, autor, narrador e protagonista, se eles realmente vão funcionar como critério para esse novo estatuto da ficção. Eu acho que esse é o dilema e que, enfim, né, é o desafio e que certamente não inviabiliza, ou talvez, na verdade, ele acrescente aí, né, uma dimensão de importância ao que você está fazendo. E, para o Roberto, eu fiquei pensando muito... Você viu um filme que se chama Swimming Pool?
porque é uma escritora, né, que também vai se valer dessa série de bloqueios de verdade, né? Só que, no caso dela, né, o assassinato nunca é descoberto, e a gente não tem nem certeza se aquela personagem, né, aquela femme fatale, que é aquela mocinha, né, se ela de fato existe ou se ela é uma projeção dela mesma, né? E aí o que eu queria, enfim, talvez conversar contigo é se, né, esse bloqueio de verdade, você apresenta esse caminho, né, dele desaguando numa verdade como um crivo pessoal, né, uma verdade de cunho a partir de um crivo pessoal. Mas eu acho que, pensando nesse outro filme, talvez ela também configure o ficcional de uma maneira muito interessante. Pelo menos eu achei assim. Bom, é isso. E não sei se a gente junta mais perguntas ou o que vocês acham? Sim? Tá. Então vou deixar eles responderem e depois passo para a Luciana e para o Ernesto, e aí a gente faz talvez 2 rodadas de perguntas. Obrigada, Aline. Vou te responder também, respondendo um pouco a provocação do Roberto aqui. Na verdade, eu não acho que haja um novo estatuto para a ficção, né, ou um novo estatuto da ficção. Enfim, eu acho que o moderno estatuto da ficção está sendo desestabilizado, embora a gente ainda opere com ele, recorrentemente. Mas o que tem no lugar disso, de fato, não é algo claro, né? O que parece haver, o que eu acho que o Roberto chamou a atenção também, enfim, por um lado, né, cada vez a gente está lidando com a falsidade e a mentira mesmo, né, nos discursos públicos, as fake news, assim, reproduzidas, assim, enfim, de um modo que, coitado, deixaria o Benjamin insone para todo sempre, né? E, por outro lado, uma obsessão da literatura contemporânea com a presença do real no texto, assim, parece, assim, uma verdadeira obsessão, e às vezes me parece até uma ideia curiosa e um pouco ingênua de verdade, né? Então, ao mesmo tempo, uma certa ambição de estar narrando a realidade, e, em narrando a realidade, estar narrando a verdade, né? Mas, enfim, a verdade também ela não é mais a verdade da historiografia, não é exatamente a verdade dos fatos, né? É a verdade da experiência. Enfim, a verdade está associada à experiência. Esse substrato de realidade é aquele da experiência e não exatamente aquele do que realmente aconteceu. Então, eu acho que você tem toda a razão. Essa relação entre autor, narrador, protagonista, essa relação de identidade, né, eu acho que ela tem sido figurada recorrentemente na literatura, mas ela é precária demais para estabelecer um novo estatuto para a ficção, né? E eu acho que o que o pseudônimo da Ferrante faz é justamente impedir essa estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, você não tem nunca como ter certeza se aquilo é ficção ou se aquilo é autobiografia. É impossível, porque é um pseudônimo, e um pseudônimo cuja identidade é, enfim, desconhecida, né? Então, eu acho que ele mantém isso mesmo. Eu acho que ele não permite que se estabeleça um novo estatuto para o ficcional. É essa sensação, que me parece ser uma brincadeira com essa precariedade, dessa tentativa da verdade pela presença do real no texto. Bom, eu acho que tem uma entrevista que a Trier fala que não queria fazer um filme de tese, né? Assim, que ela tem lá, digamos, as suas obsessões, essa questão da mulher, né, contemporânea e tal, mas eu não queria um filme de tese. E aí, depois que eu pensei o filme, me parece que a maior dúvida não é exatamente se ela matou ou não, ou qual que é a construção de verdade que, ao longo da narrativa, se formula. Eu acho que essa é a grande dúvida.
na minha leitura, né? E, bom, eu preciso estudar essas coisas, são muito novas para mim, eu não tenho entrada direito, a bibliografia é grande, né? Eu não tenho assim segurança para dizer se esse estatuto é um palpite, que eu acho que o estatuto de fato não tenha mudado, mas sim essas articulações. Fui fazendo uma seleção assim de textos, né, um pouco num repertório que eu tenho, preciso ler coisas contemporâneas sobre isso, e me pareceu que o Foucault poderia ter uma contribuição menos do ponto de vista dos conceitos do que do método, né? Assim, esse modo de lidar com os registros que ele faz, pelo menos desde as palavras e as coisas, né? Quer dizer, seria possível identificar determinadas ações em diferentes campos disciplinares, em diferentes aparatos e dispositivos, em diferentes práticas sociais. Então, eu começo a pensar se não seria o momento de também pensar de modo acoplado, não só a ficção autoficcional, mas ela, do lado do tribunal, percebe? Como se alguma coisa se reproduzisse em todos esses aparatos. E isso traria luz para entender cada um deles. Então, acho que essa me pareceu uma metodologia possível, né? Quer dizer, a espetacularização do tribunal de júri, ela me parece, assim como as telas, né? Quer dizer, tudo isso fazendo parte de um grande processo de reconfiguração em que a verdade se estabelece, né? Ela não está aqui brotando simplesmente porque tem, né? Ela está sendo construída ali. Eu tendo, por enquanto, a seguir esse caminho. Não sei se ele vai ser proveitoso lá na frente. Eu não sei, eu não consegui aqui, Aline, fazer... A sua pergunta é ótima, vou pensar e vou jogar na sala de aula, que ali a coisa funciona também, né? Comparar os dois filmes, assim, usar os recursos da comparada. Porque ali a ausência do júri... A gente não sabe nem se tem crime. Ela muda um pouco isso, né? Bom, eu acho que é o que eu consigo dizer por enquanto. Bom, primeiro adorei as 4 falas, que eu acho que tem um movimento comum, que é uma curiosa oscilação entre identidade, né, aquilo que permanece idêntico a si mesmo, seja o eu, né, seja o conto, né, e a obrigatoriedade da forma, né, a coação da forma para essa identidade, ou não, né, ou a tematização da forma. E a noção de mudança, que é a busca pela historicidade do eu, pela história do conto, do que você chamou, não é, de regimes de verdade, ou você do estatuto da ficção, como isso, você não vê tanto uma descontinuidade, uma ruptura, mas, pelo contrário, uma desestabilização, né, que pode não redundar numa mudança estrutural, digamos, se eu entendi direito. Já estou respondendo por você, ajudando aí, né? Do Roberto. Então, eu queria um pouco puxar diferentes fios assim disso que eu acho que foi uma espinha comum, não é, essas 2 mesas. E a primeira pergunta é para a Aline e é inspirada pela Andréia, porque você lançou mão de 2 metáforas, o rei e o monstro, né, para pensar essa articulação de eu narcisista hoje. É curioso, porque o rei, se a gente pensar bem, ele só é rei na imagem, né? A realeza só da imagem. Em certo sentido, ele é refém da própria imagem. E daí eu me perguntei, quer dizer, se não seria o caso também de, na sua discussão, pensar o que a Luísa chamaria de o estatuto da imagem hoje em dia, que sofre mudanças bem estruturais, difíceis assim, da gente antecipar, em que medida isso vai transformar nosso entendimento mesmo do que vem a ser imagem. Eu me refiro, é claro, ao que você chamou, né, das mídias, das redes sociais, da ubiquidade da imagem, no sentido de que todo mundo pode produzir imagens e as imagens são produzidas para todo mundo. Isso é um novo, né, se a gente pensar numa perspectiva histórica e cultural que também atravessou todos vocês. E daí, em que medida seria
articular essa sua reflexão tão fina, não é, sobre o eu, à imagem, né? E isso encosta nas teorizações mais básicas, né, do Ovídio a Lacan, né? Mais ou menos, inspirada na longa duração da Luísa. E a outra questão, eu acho que... Daí, claro, todos vocês podem reagir, né, porque eu estou pegando pedaços, assim, fragmentos das falas para juntar um. A outra questão é... Eu fiquei tão intrigada, Roberto, com a sua aproximação de Foucault e Hannah Arendt. Isso me irritou pessoalmente, não porque me irritou você ter feito isso, porque eu já tinha decidido separá-los, estava tão contente, e aí você atrapalhou esse meu caminho, e eu vou tentar me defender, né? Que eu acho que, assim, para pensar a questão da verdade no Foucault, sempre a verdade está atravessada pelo poder e pela dominação, né? E é inseparável de discurso, sendo bruta e injusta. Mas na Arendt, não se trata do âmbito do discurso, se trata do âmbito da ação e da esfera pública. Daí a preocupação imensa entre verdade factual e opinião. Por quê? Porque o interesse dela é em pensar e entender que somente a verdade factual, a distinção entre opinião e verdade factual, garante um solo comum para o debate, para o antagonismo, para o pluralismo. É como eu entendo, não sei. E, então, eu não tenho resposta, eu estou doida para ouvir o Ernesto e o seu espírito de sistema filosófico. Alguma teoria que eu consigo me agarrar, se eu tivesse, né, diante da guilhotina que responder, seria a teoria da história, né, que eu, habituada, né, com as ferramentas. E daí eu insistiria na distinção de verdade factual e talvez isso tenha me levado a entender também que o filme não renuncia à verdade factual. Porque uma coisa é renunciar, outra coisa é você não chegar a ela, né, através de um tribunal do júri. Está todo mundo careca de saber. 20 anos depois você descobre outra coisa. Mas eu não vi a renúncia à verdade factual. Mas isso... Você não chega a ela, você não a alcança, ela não se revela, não se fenomena. Não, depois... Então, me corrija, assim, mas é porque, daí, do ponto de vista da teoria da história, a gente teria uma maneira, que é a verdade factual, embora a gente só chegue a ela através da linguagem, o diabo, a história, né, o conhecimento histórico. Paradoxalmente, a gente postula que ela exista para além da linguagem, para além da nossa representação textual do que aconteceu, sabendo que a linguagem, a representação, a história escrita jamais esgota os eventos, tomando aquilo como uma incomensurabilidade, né? Como eu vou escrever o século XVI, a história do colonialismo, evidentemente, não é a mesma coisa que, sei lá, a década de 30 ou o mercenário do Nabil, né? Então, mas não é abdicar da verdade factual. Agora eu me perdi um pouco, deve ter sido por causa do Viajante do Nabil, que me levou, me extraviou. Mas, enfim, é só um pouco pensar em que medida não se trata, para a gente pensar também a relação entre mentira, verdade, real e ficção. A minha inclinação é não abandonar a distinção entre fato e ficção, em primeiro lugar, inclusive para a gente poder continuar, tomar poder defender a ficção, porque, veja bem, a ficção, em todas essas nossas fabulações, né, para usar o termo, não me lembro mais de quem, deve ser do Marcos, não sei, ela é em contradistinção a alguma coisa. Ninguém aqui é neoessencialista, a ficção né, seria uma posição teológica, não sei, eu não tenho competência. O Google, talvez, para a gente. A ficção
E ele vem estar onipresente em toda parte. Mas a gente não. Então, a ficção, você historicizou, né, você para chegar numa precária conclusão de agora. E eu acho que, na verdade, abdicar dessa distinção entre factualidade e ficção gera um terrível esmorecimento da ficção. Agora eu cheguei ao ponto que vocês me fizeram pensar. Não sei se faz sentido. A precariedade da verdade leva também ao esmorecimento da ficção. A pergunta é para a segunda mesa, para os dois, na segunda mesa. É o seguinte, a primeira coisa, a sua apresentação, Roberto, ilustra por que não existe regime de verdade. Porque o problema é um problema de conhecimento, não é de verdade. Haveria um regime de verdade se fosse um assassinato e um suicídio ao mesmo tempo. Se fosse indefinido só assassinato, é muito diferente saber o que a gente conhece, por um lado, e o que é verdadeiro. Tem muitas coisas que a gente não conhece, por várias razões. O tribunal é só um caso de coisas que a gente não conhece. Então, é uma ilustração, a meu ver, que realmente isso não existe. E tem a ver com a apresentação do Luísa, pelo seguinte, a minha dúvida é o seguinte, o que é desestabilizável ou não? Se é possível conceber alguma cultura em que não fosse possível distinguir uma história contada de um relato. As crianças sabem distinguir isso quando elas brincam. A ideia, quer dizer, embora existam, evidentemente, variações no discurso ficcional, de romance, conto, etc., ao mesmo tempo é claro que as pessoas sempre contaram histórias. E elas contaram histórias sempre distinguindo o que é uma história contada do que é um relato. As pessoas que liam os diálogos de Platão não perguntavam, você conheceu Teeteto mesmo? O Sócrates já morreu quando você escreveu isso, como é que você sabe? É um absurdo pensar que as pessoas liam os diálogos de Platão e confundiam como sendo um relato histórico. Isso talvez seja, mais uma vez, uma confusão acerca do que é desestabilizável e do que não é desestabilizável. É claro que existe uma história do gênero, e você tem razão de dizer que hoje há uma exploração. O Perec, o exemplo que eu dei, é um cara antigo em relação a pessoas que exploram muito mais essas fronteiras hoje. Talvez existam espaços discursivos que, de fato, sejam mais complexos de se analisar. Agora, nada disso faz com que a verdade e o conhecimento sejam iguais, e nada disso faz com que a gente consiga imaginar o que é alguém não distinguir o que é uma história contada do que é um relato. Para voltar só exemplo, alguém que lesse os diálogos de Platão e falasse, eu não acredito no que Platão fala, porque você discorda da teoria? Não, é porque o Sócrates e Teeteto não se encontraram. Nessa história eu sei porque eu estava com o Sócrates morreu num ano, Teeteto nasceu no outro. Então não tem como eles terem se encontrado, então pode jogar fora. Isso não existe. Isso não existe, e isso, na verdade, nunca existiu. É uma ilusão achar que isso existe. As histórias sempre foram contadas, as brincadeiras sempre existiram, e as pessoas sempre... Agora, se as pessoas vão apresentar, escrever um diálogo, escrever um conto, misturar as coisas como se faz hoje, usar um modelo maluco ou um modelo realista, isso é outro problema. Agora, isso não desestabiliza algo que não é desestabilizável, porque é constitutivo do que é para nós viver em conjunto. E também a justaposição entre elas, né, como a Luciana colocava agora há pouco. Né, teria tanta coisa a comentar, fiquei feliz de saber que a gente vai cancelar o almoço, né, que a gente vai ficar aqui até as 2, né, então a gente vai ter bastante tempo. Mas tentando escolher uma questão, pensando em algo que já apareceu, né, em muitas das falas, que tem a ver com o problema da temporalidade e também a relação entre as gerações, né, desde a apresentação do César ontem, o Roberto voltou a isso hoje, e a Aline começou falando disso, e na pergunta do Emílio isso surgiu também. Né? Então, voltando a essa questão e ao modo como as nossas discussões sobre a ficcionalidade, o real, a verdade, a mentira, parecem ter sempre como objeto mais ou menos explícito o contemporâneo, né, e a percepção de que algo aconteceu, né, nos últimos tempos, e
como medir esse contemporâneo também muda, né, em cada uma das falas, né? Então, os últimos 200 anos, ou talvez os últimos 15 anos, né, mas a sensação de que nós precisamos de categorias novas ou teorizações novas, né, porque algo teria mudado. E esse algo que mudou, acho que é talvez um tom em comum entre algumas das falas, é que tem algo de negativo nisso que aconteceu, né? Talvez até catastrófico, talvez até apocalíptico, né? Então, Aline, pensando na sua apresentação e no modo como você falou da interpelação pelos alunos, né, de que o Emílio falava, você disse que você foi forçada a ver o filme, né, e daí, como vingança, você nos forçou, né, a ver, né, uma cena daquele filme. E aí o que eu pensava é... Pois é. Nessa nossa tentativa de descrever e comentar e analisar, né, esse mal-estar, né, o que acontece quando a gente transfere isso para a sala de aula, né, quando é algo insinuado, né, de que há uma diferença importante entre essa geração que é a dos nossos alunos e a nossa, né, e que ou eles teriam perdido o caminho em algum momento, né, ou então uma tendência nossa à patologização deles também, né? E acho que na associação à cultura do narcisismo tem algo desse risco, né? E aí, pensando no tema, né, do filme, da substância, né, tentando pensar, isso faz sentido imaginar essa relação entre as gerações, né, como contendo ao mesmo tempo atração e repulsa, né? Então, pelos mais jovens, a gente tem, ao mesmo tempo, uma espécie de inveja, né? Mas também a gente se vinga deles pela juventude deles, né? E na sala de aula, muitas vezes, através da denúncia, né? Ou da ignorância deles, né? Ou das patologias, né? Pelas quais eles agora teriam sido tomados, né? Dado o predomínio das redes, etc. Eu teria outras coisas a perguntar para as outras falas, mas eu acho que eu vou parar e daí, quando tiver tempo, a gente retoma. Bom, queria agradecer muitíssimo, dizer que as discussões me interessam muito, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com essa discussão. Para a Luísa, eu teria perguntar para a Aline também, porque me interessa muito a questão do íntimo, que você só mencionou no início da tua fala, né? E eu acho que talvez a questão estivesse aí, né? Um sujeito hoje que essa intimidade não existe mais, né? Ou está muito radicalmente modificada com o regime de superexposição. Inclusive na dualidade das duas atrizes, na faceta de que elas não se correspondem, né, não se assemelham, e que, nesse sentido, se também corrobora que a leitura do Machado, isso já estava em questão lá, me chamou muita atenção. No caso do Machado, ele está preocupado, é uma teoria da alma, e no filme é o corpo o tempo todo, né? E ali é uma conversa de homens, e aqui uma relação com a beleza, né, o envelhecimento feminino. Mas o meu foco está nas exposições do Roberto e da Luísa, queria agradecer aos dois muito. Na Luísa, essa questão também que a pergunta da Aline se remeteu, né, do nome da Ferrante, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre o conceito de ficção, de autobiografia, por que no Phantom Magre? Porque eu acho que é ali que ela meio que pauta até a crítica, né? Ela diz do processo de construção dela, das origens, das influências, do paideuma que ela tem de leituras, né? Inclusive filosóficas, não só romanescas. E me chama muita atenção que eu acho que essa coisa da criação do nome é muito interessante para pensar o fora do literário, né? Porque até pouco tempo na Wikipedia a gente ia lá e dizia: Helena Ferrante é Anita Raja, já foi descoberto, né? Agora, para minha decepção, eu li, já foi modificado. Isso já está na invenção do nome, né? Nas investigações sobre a autoria. Então, acho que, quer dizer, ou seja, né, tomando o tema da mesa, há uma procura pela verdade da autoria, que é enredada numa rede de mentiras ou invenções ou imaginações
sobre quem é essa figura autoral, né? Isso eu acho interessante, eu acho que isso tem um ponto de contato com o que o Roberto comentou do filme, porque eu também concordo absolutamente com a Luciana, que não há questionamento da verdade no filme. A verdade está colocada desde o início com o assassinato, né? com a morte. É uma morte. Então, a morte está lá. A morte é o fato. E eu acho que o filme desenvolve de maneira magistral o modo como a gente é levado a se posicionar, a reconstruir uma narrativa sobre o fato. Ele coloca a gente na guerra das narrativas sobre a possibilidade de entender e explicar o fato. Nesse sentido, eu acho que ele é muito instrutivo para separar, inclusive, da pós-verdade, porque a pós-verdade ela manipula o fato. E eu acho que narrativas processuais como essa, que vão mostrando para a gente, né, como é que tem uma diversidade de perspectivas muito diferente em jogo, em guerra, em disputa hoje, elas vão treinando a gente a perceber essas disputas e ir refinando nossa possibilidade de nos posicionarmos em relação a essas variedades de posicionamento sobre a morte. Houve uma morte. Como é que cada um vai se posicionar? Então, é como se a gente fosse levado a fazer aí uma meta-investigação que o filme propõe, né, para entender como é que essas possibilidades, né, como é que os diversos posicionamentos em relação ao fato vão se construindo aí, pela justiça, pelo ponto de vista da criança, pelo ponto de vista, né, as participações dos próprios personagens ao longo do filme, claro, né, da própria maneira como a cineasta vai conduzindo a organização dos temas. Nesse sentido, eu acho que a relação que a Luciana fez com a imagem é maravilhosa e que você mencionou no seu texto, né, porque eu acho que hoje a gente vive num regime de inteligibilidade, né, de acessibilidade, muito facilidade da imagem, um automatismo muito grande. Então, as imagens, a gente vive num regime absurdo de produção de imagens para todos, né, e por todos, e, no entanto, a gente tem muita dificuldade de articular essas imagens, de tempo, a gente não tem tempo para articular isso, para refletir sobre elas. Então, eu acho que esse regime processual, né, de exposição da disputa do imaginário narrativo sobre o fato, eu acho que essa é a grande diferença, é o grande campo de disputa em que a gente tem que atuar. Eu acho que é nesse sentido que a ficção pode colaborar, né, o nosso campo, né, de trabalho pode colaborar para entrar aí nessa disputa sobre a construção imaginativa, não no sentido de ficcionalização ou de mentira, né, para imaginar as possibilidades de posicionamento em relação ao fato e se posicionar, eu acho, né, em relação a eles. Aí eu queria ouvir um pouco o que vocês têm a dizer sobre isso, e em especial nessa diferença em relação à pós-verdade, né, porque você colocou essa dúvida no final do teu texto. Muito obrigada. Deixa eu tentar ser o mais breve possível e, ao mesmo tempo, reagir a tudo. Luciana, eu fiquei pensando aqui, eu acho que sim, né, talvez um passo além, né, uma coisa que eu devesse e talvez vá fazer é pensar aí na relação de uma teoria da imagem com o eu e talvez desmembrando, né, então, a constituição de uma autoimagem da própria constituição do self. E aí não sei como que isso seria, talvez, né, enfim, se eu tivesse terminado a coisa sobre o delírio, alguma coisa nesse sentido aparecesse, porque aí tem alguma coisa de uma imagem delirante das duas, e especialmente da protagonista do último filme. Porque uma coisa que é interessante, acho que esse filme quase ninguém viu, né, mas o delírio ele vai se adaptando à situação dela. Então, quanto mais ela vai ficando decrépita fisicamente, o delírio vai se adaptando. E aí, primeiro, então, ela sonha que vai ser uma grande modelo, que tem um contrato com a Balenciaga, e não sei. E depois, quando ela vai ficando careca, aí a última coisa ela vai escrever uma autobiografia.
e as pessoas vão admirá-la porque o livro vai ser um exemplo de vida. E, claro, não é que se eu tivesse tido tempo, eu já gastei todo o que eu tinha, né? Mas eu teria ido, obviamente, a esse aspecto, né, da autobiografia e da autoficção, que é o último reduto, né, desse eu engrandecido e de um self corroído por dentro, né? Aí, bom, Marcos, eu acho que é o meu ascendente escorpião que faz esse traço vingativo. Mas é que, olha, eu fiquei te ouvindo falar sobre geração, pensei que eu devo voltar ao Karl Mannheim e pensar um pouco por aí, porque, de fato, todo esse questionamento ele depende. Tem até um dos livros que eu saltei, né, na hora que eu pulei um pouco de referência bibliográfica, que se chama justamente Generation Me, que é uma coisa. Esse livro foi escrito no início do século XXI e que vai ficar falando disso. Olha, o norte-americano é muito autoconfiante e ele nunca foi tão miserável. Então é um corte geracional, de fato, e aí tem uma coisa que você trouxe, né, que é essa dimensão autocrítica, que é quanto de pessoas que estão envelhecendo, quer dizer, que estão no registro, que viveram um mundo analógico e que agora estão aí olhando para essas pessoas que nasceram no digital, o quanto desse diagnóstico não está um pouco aí, né, nessa diferença de geração, simplesmente. Então, foi muito boa esse lugar que você abriu para pensar. E, Luciana, eu acho que a questão da intimidade... Eu sempre fico em dúvida, eu ainda não sei né, enfim, se o íntimo e o público, né, enfim, se o privado e o público eles simplesmente se diluíram, ou se eles só mudaram de lugar, né, se, digamos assim, a linha, né, entre uma coisa e outra, se ela só mudou de lugar e a gente não consegue pensar. Porque eu estou pensando sempre nessa oficina que eu fiz com os alunos, e aí eles ficavam dizendo assim, mas a gente posta a foto, né, a selfie, mas onde que está o segredo? Né? Do que eles não tiram selfie? Né? Então, quer dizer, onde é que está a traição, o segredo, aquilo que você esconde? Onde é que está a vergonha? Né? Então, o íntimo talvez ainda esteja aí, só que realmente a gente tem que olhar de novo para esses lugares e tentar encontrar essa nova fronteira. Eu não sei, acho que é isso. Vou passar aqui para a Luísa, gente. Vamos lá, vou começar com o Ernesto, mas vou tentar dar conta aqui de várias questões. Então, Ernesto, não é exatamente que eu ache, eu concordo com você, né? Eu concordo que exista uma habilidade ou uma faculdade, enfim, intuitiva, inata, que nos permita distinguir, enfim, um relato, né, de fatos de uma história contada. Você falou na sua apresentação ontem, a partir de 1 ano e meio, é isso? 18 meses, a criança começa a adquirir habilidade. Eu tenho um filho que está com 7 para 8 anos e foi bastante fascinante perceber isso. Né? Mas, ainda assim, né, eu acho que, a questão não é desestabilizar essa faculdade ou essa habilidade intuitiva, mas a capacidade dessa habilidade, né, de se tornar eficaz no mundo, eu acho que talvez esteja sujeita a condições histórico-culturais. Né? Então, por exemplo, assim, pensando essa passagem da Catherine Gallagher, né, do surgimento do romance no século XVIII para esse momento, né, do hibridismo entre os gêneros e as formas literárias. Né? Um leitor de Flaubert, ou de Henry James, ou de Machado de Assis, não tem muita dificuldade em saber que aquilo é ficção. Está separado na prateleira da livraria, para além de estar separado entre ficção e não ficção, né, que, aliás, são categorias que até hoje estão presentes. Né? Você sabe reconhecer, é óbvio. Você não precisa ir nem na ficha catalográfica ver romance brasileiro. Você sabe que é uma ficção. Eu acho que talvez não seja o mesmo, por exemplo, para ler um livro da Annie Ernaux. Né? Enfim, eu acho que é um livro que resiste. Ela mesma declara que não é uma ficção. Ela recusa a ficção.
Você pode falar, não, mas é uma ficção no sentido amplo, no sentido etimológico, né? É uma modelagem, né? Enfim, você está fabricando algo a partir de memórias de fatos reais. Ainda assim, não são os acontecimentos eles mesmos. Mas, num sentido mais estrito da ficção, é mais complicado dizer isso. Assim, com isso, Luciana, eu não estou querendo dizer... Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que manter a diferença, enfim, justamente para impedir um esmorecimento da ficção. Mas me parece, e aí eu acho que não é exatamente a desestabilização dessa habilidade, mas é como que ela se relaciona com as obras que são produzidas em momentos diferentes. Assim, não sei se deu para entender. E aí, sobre o nome Ferrante, Luciene, enfim, eu também tenho isso. Vira e mexe, eu coloco Helena Ferrante. E a primeira coisa que o Google me mostra, na verdade, são imagens. A maior parte das vezes eu vejo a imagem da Anita Raja, né? Mas tem outras também que aparecem ali. É curioso isso, porque eu faço uma pergunta, enfim, nem faço uma pergunta, eu só coloco Helena Ferrante e o que me aparece é uma imagem em primeiro lugar, antes mesmo do verbete da Wikipédia. Né? O que eu acho curioso no uso desse pseudônimo, ele não é um pseudônimo, enfim, ele é um pseudônimo realmente para bloquear a verdade sobre a identidade dessa autora. Né? É claro que ela não impede esse tipo de investigação, mas, ainda assim, enfim, o sujeito lá, o Gatti, disse que provou que é a Anita Raja, mas o pseudônimo resiste. Você continua lendo Helena Ferrante, não pensando necessariamente que você está lendo essa tradutora ou Domênico Starnone, ou seja, quem for, mas você está lendo Helena Ferrante. Né? Você pode descobrir o fato real, a identidade como fato real, e, ainda assim, o pseudônimo como identidade autoral ficcional, ele me parece que resiste. Inclusive, a meu ver, isso estabelece uma divisão bastante nítida entre o que é fato e o que é ficção. Né? Não permite que essa fronteira seja diluída completamente. Né? E sobre o nome, assim, o que eu acho que eu gostaria de investigar também, enfim, ela fez estudos clássicos, né? A princípio é uma classicista, e ela escolhe esse nome Helena. Né? E é curioso, né? A mulher mais bonita do mundo, não é? A Helena, para alguém que não tem rosto, não tem imagem, né? não tem corpo, talvez num movimento um pouco contrário a esse da substância. Eu fiquei pensando na pergunta que o Marcos fez para você. Né? É muito curioso, porque eu não sei se na substância é possível uma vingança da geração dos mais velhos em relação aos mais novos, porque não tem interioridade. Quando eu estava ouvindo você e a Andréia falarem, eu falei, cara, tem tudo a ver as duas apresentações. Né? As duas estão falando de uma hipertrofia do ego, né? E uma atrofia do self, ou da personalidade. Só que, no caso do conto do Machado, são duas almas. É quase como se houvesse uma interioridade interna e uma interioridade exterior. Né? Aqui não tem alma. Né? Não tem alma, não tem sequer personalidade. Eu fiquei pensando, não tem, é a morte da Bildung, de vez. Porque não tem ipseidade no sentido do Ricoeur, porque a identidade não se forma no tempo. Né? Inclusive, a relação entre elas, uma sai do corpo da outra. Né? Uma não vai se transformando na outra, que é o processo natural de envelhecer, amadurecer. Então, não tem como a mais velha se vingar da mais nova. Ela é completamente refém da situação, porque a mais nova não tem interioridade nenhuma. Ela só tem corpo. Né? Não sei, fiquei com essa sensação. Desculpa, fui safada aqui. Aproveitei e fiz uma pergunta para a Aline. Deixa eu tentar também ser sucinto, né? Não é fácil. Vou começar com... Quer dizer, eu concordo totalmente com Ernesto, com o que a Luísa colocou. Eu acrescentaria, no meu caso, o fato de que o regime de verdade para o Foucault é uma categoria utilizada para estudo de períodos históricos. Né? Ele está pensando assim, quer dizer, vai lá no classicismo, né? Volta
na Grécia Antiga, vem no mundo moderno. Quer dizer, ele está tentando... Quer dizer, ele tem um projeto que é encontrar, digamos assim, os modos de constituição das ciências humanas na era moderna, e ele vai trabalhar por esses contrastes ao longo do tempo, né? Então, é um conceito operatório. Esse conceito não inviabiliza dizer que lá no filme o sujeito morreu, ele está morto. Bom, agora, os modos como a verdade se colocam, como ela é postulada, quais são os meios, os veículos, as estratégias, é um pouco disso. Sim, sim. Bom, podemos ir por aí. Tá bom. A definição de conhecer não é causar se ele está morto ou não. Isso está dado no filme. O problema é saber o que causou a morte. Esse é o ponto. Bom, isso me ajuda também a pensar com a Luciene, né? Quer dizer, o que eu tentei mostrar, não sei se deu certo, quer dizer, eu tenho uma gigantesca admiração pelo filme. Não é isso. Eu não estou falando que o filme é um filme de fake news. Longe disso. Eu acho que ele é um filme para o regozijo de historiador. Assim, né? Como que ele aborda de um modo complexo, sofisticado, esse problema sobre como lidar com o fato de que o cara morreu e a gente precisa saber quem que é. Eu acho sofisticadíssimo. Eu estou pensando num efeito, uma espécie de ricochete do filme, nesse sentido, né? Quer dizer, embora toda a sofisticação, e que se desdobra para o problema do gênero, que se desdobra para outras questões, no final, ele precisa tomar uma decisão, né? Ela matou ou não matou? Bom, o bloqueio ali vai aparecer e vai ficar por conta da criança. Tá? Eu diria, eu não desenvolvi isso aqui, mas olha aqui onde eu gostaria de ter chegado. A verdade ficou, no final das contas, sujeita a um pantanoso campo dos afetos, que é um terreno no qual estamos lidando, para pensar em pós-verdade.